Atenção, este vídeo tem spoilers. Poucas cenas de filme conseguem ser tão impactantes a ponto de mudar a história do cinema. E se tem uma que conseguiu fazer isso é a famosa cena da escadaria de Odessa no clássico O Encoraçado Potemkin, de 1925 e dirigido por Sergei Eisenstein. Esse filme de propaganda é tido como um dos mais importantes e melhores filmes da história, e não é à toa. Inclusive, ele acabou influenciando dezenas de outros clássicos que vieram depois, como 2001, Uma Odisseia no Espaço e O Poderoso Chefão. Mas então, como O Encoraçado Potemkin se tornou essa grande referência para os maiores cineastas da história? Bom, ele nasceu como um filme estatal. Quando o governo soviético quis comemorar os 20 anos da Revolução Russa de 1905, eles decidiram financiar um filme que exaltasse episódios históricos da Revolução. Mas no final das contas acabou que o longa se focou somente em um evento, a revolta do Encoraçado Potemkin. E sendo um filme de propaganda financiado pelo governo, o longa tinha que ter duas coisas fundamentais. Primeiro, tinha que ter uma mensagem bem clara. Uma que dissesse que o czarismo antigo era ruim e a Revolução de 1905 era boa. E, em segundo lugar, era preciso passar essa mensagem usando a linguagem cinematográfica de forma a despertar fortes emoções no público. A sorte é que o projeto ficou nas mãos de um jovem Sergei Eisenstein. Afinal, Eisenstein fazia parte de uma nova leva de cineastas soviéticos que passaram anos estudando e teorizando sobre a linguagem cinematográfica. E com os princípios elaborados por eles, surgiu a montagem soviética. A montagem soviética propunha uma visão diferente sobre como editar filmes. Antes, o normal era editar no estilo clássico de Hollywood, com cortes discretos e que ressaltavam a continuidade dos movimentos dos personagens. Mas os soviéticos acreditavam que a edição poderia ir além disso. Por exemplo, ao invés de usar cortes de forma discreta, eles propunham uma montagem que chamasse a atenção para os cortes. E ao invés de se focar numa continuidade total da cena, eles propunham uma montagem com cortes dialéticos, cortes que unissem dois planos com o intuito de criar novas ideias nas mentes dos espectadores. Tipo mostrar comandantes sendo jogados no mar e depois cortar para um pedaço de carne com larvas, criando assim um paralelo simbólico entre os oficiais e os bichos. Pois bem, de todos os teóricos da montagem soviética, um dos mais importantes era o Eisenstein. E quando ele dirigiu O Encoraçado Potemkin, ele pôs em prática as teorias dele sobre linguagem cinematográfica. O experimento deu muito certo. O Encoraçado Potemkin foi lançado dentro e fora da União Soviética e logo ganhou fama de ser um filme extremamente poderoso, a ponto de alguns países banirem a obra. E se o longa entregou todo o impacto emocional que se esperava de um filme de propaganda, foi principalmente graças à abordagem inovadora de Eisenstein. O que nos leva à cena da escadaria, que é aquela que melhor representa esse poder cinematográfico de O Encoraçado Potemkin. Nesse ponto do filme, os tripulantes do Encoraçado já se rebelaram contra os seus chefes e já tomaram o navio. E agora eles estão se aproximando do porto da cidade de Odessa, onde uma multidão aguarda comemorando a revolta dos marujos. Mas, de repente, as forças militares do czar chegam e iniciam uma repressão horrenda. Como essa cena tem que transmitir uma mensagem política, os personagens aqui são usados de forma muito simbólica. Por exemplo, no começo da cena, vemos planos super abertos preenchidos por dezenas de pessoas. São imagens que ressaltam a ideia de coletividade. E aí começamos a ver a população mais de perto. Vemos uma mulher mais rica ao lado de um cidadão mais pobre. Vemos idosos, vemos jovens, vemos homens e mulheres. Então é como aponta Jiatong Yang em seu vídeo de análise dessa cena. A mensagem desse instante é muito clara, defendendo que o espírito da Revolução Russa veio para unir todos os tipos de cidadãos. Só que toda essa harmonia, de repente, é quebrada com a chegada das tropas czaristas. E aí vemos os soldados avançarem sem escrúpulos. Idosos, mulheres, crianças. As tropas passam por cima de tudo que está no caminho. É uma vilanização que diz ao público que os czaristas eram um verdadeiro perigo para o povo. Eisenstein quer nos chocar e nos indignar para que a Revolução de 1905 seja totalmente justificada. Mas não basta analisar somente o roteiro dessa cena.
porque a maior força dela vem do trabalho de câmera e da montagem de Eisenstein. Vamos começar pelo trabalho de câmera. Sendo essa aqui uma cena com muita ação, Eisenstein estabeleceu um senso de geografia bem definido. Por isso começamos com planos abertos que nos fazem entender o tamanho da escadaria. E quando surgem as tropas, vemos a diferença de altura estabelecer uma relação de poder e de dominação. Agora, repara como o Eisenstein filma os personagens. Os cidadãos ganham vários closes que valorizam as suas expressões faciais, indo da alegria ao terror. Mas os soldados recebem outro tratamento de câmera. Nunca vemos os rostos deles de perto. Vemos eles de costas, vemos eles a meia distância, vemos as pernas, as armas. E o jeito deles se moverem é totalmente mecânico, robótico. Ou seja, por um lado, a câmera humaniza o povo e, por outro, desumaniza os soldados. São pessoas sendo apagadas por uma força, por uma sombra. É assim que a direção de Eisenstein potencializa essa imagem do czarismo como sendo algo horrendo. Fora isso tudo, Eisenstein também aplica aqui as teorias que ele mesmo desenvolveu sobre montagem. Eisenstein tinha teorizado sobre 5 categorias de cortes, e a gente vê quase todas elas na cena da escadaria. Começando com a montagem métrica, que é aquela que faz cortes pensando na duração dos planos. Nela não é o conteúdo da imagem que mais importa, mas sim o sentimento causado pela mudança da duração desses planos na tela. Basta olhar para quando o carrinho de bebê cai nas escadas. Quanto mais ele cai, mais cortes o Eisenstein insere para diminuir a duração de cada plano e, assim, aumentar o senso de tensão e de suspense. Tem também o que Eisenstein chamava de montagem rítmica. Nela, quem dita o ritmo dos cortes são os movimentos mostrados na cena. Por exemplo, aqui quando um homem é atingido, os cortes são ditados pela queda dele. Início, meio e fim. A terceira categoria é a da montagem tonal. Como o nome sugere, ela vai unir planos que compartilhem o mesmo tom emocional. Por exemplo, no começo da cena da escadaria, vemos esse plano aqui, depois esse e depois esse. O que conecta os 3 instantes é o tom emocional transmitido por eles, o de apoio e de solidariedade aos marujos do encouraçado. Mas talvez a categoria mais instigante elaborada por Eisenstein seja a da montagem intelectual. Nela você pega planos que a princípio parecem díspares, mas aí você junta eles para despertar na nossa mente uma ideia mais profunda. É como naquela cena que eu mostrei mais cedo, que vai de um oficial sendo lançado no mar para depois cortar para larvas numa carne. Pois bem, o Eisenstein usa isso também na cena da escadaria, bem no finalzinho. Nesse momento, em retaliação ao ataque das tropas do czar, o encouraçado Potemkin mira os seus canhões na Ópera de Odessa, um edifício que simboliza a elite czarista. E aí o Eisenstein faz isso aqui. Viu isso? Ele pegou 3 estátuas da Casa de Ópera e as mostrou numa sequência rápida, criando movimento a partir de algo estático. Na época, isso era uma escolha de edição que causava estranhamento. Mas o Eisenstein usa esses cortes estranhos para criar na nossa mente uma nova ideia. A de que a revolução é tão poderosa que até mesmo o símbolo mais sólido do poder se levanta assustado perante a força do povo. E esses são só alguns exemplos bem pontuais. Se a gente dissecar toda a cena da escadaria, a gente encontra mais e mais cortes que demonstram como o Eisenstein usou as suas teorias de montagem para criar momentos extremamente marcantes. E não é exagero algum dizer que a cena da escadaria deixou uma marca. Porque com o passar dos anos, o legado de um encouraçado Potemkin aumentou cada vez mais, a ponto de influenciar dezenas de cineastas do mundo todo. A maior prova disso é a quantidade de filmes que fazem referência à cena da escadaria de Odessa, seja de forma assumida ou não. Alguns filmes, por exemplo, trouxeram de volta a imagem das escadarias como um lugar de confronto contra figuras de autoridade. Em A Fortaleza Escondida, Akira Kurosawa inverte a lógica original e coloca as tropas na base das escadas e os civis indo em direção a eles.
Já no clássico de Brian De Palma, Os Intocáveis, temos uma releitura com bandidos trocando tiros com policiais. Até mesmo George Lucas fez referência à cena da escadaria em Star Wars Episódio 3, com os Stormtroopers subindo os degraus atrás de Anakin, prestes a fazer algo horrendo. E vale lembrar que tem 2 clássicos brasileiros que também trazem ecos dessa cena, mesmo que de forma não assumida pelos seus diretores. Em O Pagador de Promessas, Anselmo Duarte usa os degraus da igreja para mostrar um embate entre o povo e os policiais que querem prender o Zé do Burro. E em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha mostra um mercenário se voltando contra dezenas de civis numa escadaria. Outro elemento da cena dos degraus que causou muito impacto foi esse plano aqui. Repara no olho ferido e na expressão de choque. Para aquela época, essa era uma imagem muito chocante. E décadas depois, ela voltou em diferentes filmes. Alfred Hitchcock trouxe um plano semelhante em Correspondente Estrangeiro. Woody Allen fez o mesmo em A Última Noite de Boris Grushenko. Já a cena extra que o Eli Roth dirigiu para Bastardos Inglórios do Tarantino também tem isso. E não dá para esquecer, é claro, de O Poderoso Chefão. E o terceiro elemento da cena da escadaria que ficou muito famoso foi o carrinho de bebê caindo nos degraus. Essa ideia de uma vida inocente em grande perigo é muito angustiante, e por isso tantos filmes gostam de usar essa imagem. Mas também é verdade que nem todo mundo quis recriar esse instante de forma séria. Basta olhar para as diferentes paródias. Ah, e tem também Brasil, o filme, de Terry Gilliam, que recriou a cena de Eisenstein com direito a tudo. Rosto ferido, carrinho caindo, soldados na escada. Agora, por mais que essa cena da escadaria tenha sido muito revisitada, a verdade é que o legado de O Encoraçado Potemkin vai muito além desse trecho. Porque também teve muito impacto o estilo de montagem do filme como um todo. O longa de Eisenstein ajudou a mostrar para o mundo inteiro que havia outras formas de montar filmes para além do estilo clássico de Hollywood. E isso causou impacto inclusive em Hollywood. Naquela época, grandes nomes da indústria como David O. Selznick de E o Vento Levou e o ator Douglas Fairbanks ficaram muito impressionados com O Encoraçado Potemkin. Tão impressionados que eles fizeram questão de mostrar o longa para os seus colegas de Hollywood como uma referência de algo inovador. E, em outras partes do mundo, mais cineastas aprendiam lições com o trabalho de Eisenstein. O resultado não poderia ser diferente. As técnicas da montagem soviética acabaram se transformando em parte integral da gramática cinematográfica no mundo inteiro, ajudando a criar novos clássicos. Significa então que ver O Encoraçado Potemkin hoje é entender muito sobre de onde veio o cinema que temos atualmente. Com esse filme e com a cena da escadaria, Eisenstein ajudou a mudar o rumo dessa arte para sempre, mostrando novas formas de manipular a imagem em movimento e de mexer com as nossas emoções. Então, se você ama filmes, você precisa conhecer essa obra-prima e agradecer pela existência dela. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornando apoiadores do canal no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses. E aí, para agradecer, eu produzo conteúdos que são exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conhecer todos os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.